Graça e paz, igreja, amém? Sei que a Marília já falou bastante, já orou muito, mas vamos orar e agradecer a Deus mais uma vez. Feche seus olhos, levante suas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó meu Pai, agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar na tua casa, pelo privilégio, meu Pai, de poder adorar ao Senhor, de poder te buscar em meio ao teu povo, junto com a tua igreja. Deus, eu clamo a Ti, meu Pai, para que o Teu bondoso Espírito Santo possa usar a minha vida nesta noite, ó meu Deus, que possa sair da minha boca somente palavras que venham diretamente do Senhor, que o Senhor possa me usar como um profeta, meu Pai, aqui nesta noite, que o Senhor possa trazer para a Tua igreja, meu Pai, aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Quebranta, meu Pai, se há algum coração duro aqui, meu Pai, se alguém ainda precisa ser tocado pelo Senhor, em nome de Jesus, ó meu Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê mais um aplauso, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar, pode tomar o seu lugar. Bom, no pouco tempo que me resta, a Maria tomou brincadeira, está no horário de Deus. Primeiramente, queria agradecer aqui o pastor Nebuque e a pastora Samara, que estão lá no reencontro e nos deram essa honra e essa incumbência de trazer uma palavra para vocês na rede de jovens, né? Eu que já estou aqui há um bom tempo, que ainda sou jovem, ainda que não apareça, amém? Abram suas Bíblias, meus amados, lá no livro de Juízes, lá no capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Eu vou ler do 2 ao 5. Diz assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus. Repete comigo: consagrado a Deus. Desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Aí, dá um pulinho lá para os versículos 24 e 25. Os últimos versículos do capítulo 13. Diz assim, versículo 24. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Leia comigo: e o Senhor o abençoou. O Espírito Santo começou a agir nele quando ele se achava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Meus amados, Sansão é um personagem do Antigo Testamento que desde o ventre da mãe dele, mas antes dele estar no ventre da mãe dele, já foi separado para Deus. Deus já havia separado Sansão para que ele fosse um libertador do povo de Israel. Então Sansão já nasceu com uma incumbência. Sansão já nasceu para ser um santo, separado. Sansão não se ia se misturar com o que era impuro. Sansão nasceu para ser um libertador de Israel. Sansão era a provisão que o povo estava precisando naquele momento. Tá bom, mas essa é a vida de Sansão. Lá em 2004, quando eu cheguei na igreja Batista Vida Nova, eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu não nasci num lar cristão, minha família não é evangélica, eu não tive o privilégio de crescer em um lar consagrado. Só que em 2004, quando eu ouvi e entendi a palavra de Deus, quando eu recebi o evangelho para a minha vida, eu decidi nascer de novo. E como que eu decidi nascer de novo? A gente até comentou isso na célula, esse texto que é muito engraçado, quando Jesus fala para uma certa pessoa que ele teria que nascer de novo. Ele fala: mas como assim? Terei eu que entrar no ventre da minha mãe novamente? Oh, claro que não, cabeção. Como que você nasce de novo? Pelo batismo. Repete comigo: batismo. O batismo em águas. Então, quando eu decidi nascer de novo, quando eu me converti, eu me batizei e ali eu recebi nova vida em Cristo. Eu recebi nova vida em Cristo. Quantos aqui são batizados já? Que aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador? Amém. A grande maioria aqui neste lugar. A grande maioria. Então, quando eu nasci de novo,
Eu decidi ser separado das coisas do mundo. Eu decidi morrer para o velho homem. E morrendo para o velho homem, eu me decidi me consagrar às coisas de Deus. Senão, para que nasceria de novo? Para que eu teria decidido me batizar? Se não fosse para ter uma mudança de vida. Olha lá, abre suas Bíblias lá em 2 Coríntios. Capítulo 5. Segunda Coríntios 5:17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Amém? Então as coisas novas, quais são, meus amigos? As coisas consagradas a Deus. Se você nasceu em Cristo, você é nova criatura. Então você não se deve mais se misturar com aquilo que é impuro, com aquilo com que desagrada a Deus. Então o Sansão recebeu essa incumbência desde quando ele nasceu, lá no ventre da mãe dele. Na verdade, Sansão já foi gerado numa atmosfera de santidade, de consagração. Quando o anjo fala para a mãe dele não tomar vinho, não beber nenhuma bebida fermentada, é porque ela estava gerando Sansão. Então Sansão já foi gerado numa atmosfera de separação, de santidade, de não se misturar com o que é impuro. Então Sansão já nasceu com essa incumbência. E quando eu decidi me converter, quando você se decidiu se converter, você também aceitou isso. Senão não seria necessário nascer de novo. Se fosse para continuar vivendo as mesmas coisas, se envolvendo com o que se envolvia, cometendo os mesmos pecados, não precisaria se converter, porque se converter dos caminhos, você tomar uma rota diferente. Só que mesmo Sansão tendo nascido debaixo dessa bênção, nascido num lar, ter recebido essa incumbência de Deus, Sansão acabou se desviando do foco de Deus. Mesmo tendo essa bênção maravilhosa, Sansão acabou vivendo mais preocupado em satisfazer as vontades da carne dele do que as coisas de Deus. Sansão estava mais preocupado em satisfazer as vontades, os anseios, os desejos dele, do que aquilo para que ele foi gerado, do que aquilo para que ele foi chamado. E infelizmente, hoje, há muitos filhos de Deus nas igrejas que estão mais preocupados em viver a sua própria vida, a viver os seus próprios anseios e fazer as suas próprias vontades, do que viver aquilo que Deus pede, do que fazer aquilo para que você foi chamado. Não é verdade? Você não conhece alguém assim? Tá bom, Maria fica me dando ordem. Eu estou pregando, hein? Brincadeira. Já falou já, deixa eu falar agora. E se você gosta de anotar, se você gosta de pôr título nas ministrações, eu coloquei o amargo caminho dos obstinados. E o que é obstinado? Obstinado é uma pessoa que é, entre outros significados, uma pessoa que é teimosa, inflexível, que não cede, que é persistente, que é constante, que é firme. Então a pessoa que é obstinada, há pessoas que são obstinadas a fazer a sua própria vontade. E Sansão era assim. Sansão era um filho obstinado. Sansão não era flexível à vontade de Deus. Sansão só vivia para fazer a sua vontade. Infelizmente, nós conseguimos encontrar algumas características que Sansão tinha em alguns crentes hoje. Graças a Deus que aqui não. Fala assim, aqui não. Graças a Deus por isso. Então, o André Alencar não está aí, né? Então posso falar dele, brincadeira. O André gosta de separar tudo em 3 tópicos. Mas eu peguei pelo menos 3 características que a gente consegue achar em Sansão, que a gente consegue visualizar em pessoas hoje, que a gente consegue visualizar nos filhos de Deus hoje. A primeira dela está lá em Juízes 14, 5. Antes de ler o tema, vou abrir lá para a gente ler. A primeira característica que a gente acha em Sansão, que a gente consegue ver nos jovens, no povo de hoje, é que eles costumam gastar o seu vigor físico somente para o que lhe convém. Olha lá, vou explicar para vocês. Olha lá, Juízes 14, 5.
Eu vou ler os versículos 5 e 6. Sansão foi para Tima com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão. Repete comigo, rasgou o leão. Como se fosse um cabrito. Detalhe, como se fosse fácil você rasgar um cabrito com uma mão, né? Mas tudo bem, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Até aí tá bom. Olha lá, vai um pouquinho para frente no 15:15. Esse eu gosto muito disso. Eu acho que Sansão ia ser chamado para atuar nos Vingadores, cara. Olha lá, Juízes 15:15. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. A Bíblia fala que Sansão, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Imagina o que esse homem faria no exército, então, com a metralhadora. Ia ser impossível, com uma queixada ele matou 1000 homens. Então Sansão era, sem dúvida nenhuma, muito, muito forte. Não havia na terra nenhum homem que tinha o mesmo vigor que Sansão. Isso aqui é um dom de Deus. Sansão era muito, muito forte. Só que ele usava, eu li essas duas vezes porque ele usava a força, ele usava mais a força que Deus deu para ele, para as coisas que lhe convém, para atender as necessidades dele. E nas nossas, né, no jovem, hoje você consegue achar algumas características bem engraçadas, né? Porque eu conheço jovens que o cara trabalha 8 horas por dia, eu tive que anotar porque é muita coisa. O cara consegue trabalhar 8 horas por dia, ele consegue ir para a faculdade, antes disso ele vai para a academia, depois ele joga bola com os amigos, e depois disso ele vai para casa, dorme 6 horas só e acorda outro dia totalmente disposto. E não é verdade? Quem é jovem aqui? Levanta a mão. Vocês não conseguem fazer isso? Ficar acordado até 5 horas da manhã e acordar no outro dia para ir trabalhar, para ir estudar? É verdade, tem jovem que consegue fazer isso. Eu conseguia. Eu estudava, trabalhava, jogava bola, vinha para a igreja e vivia, né? A gente ia trocando. Eu consegui estudar 3 anos da minha vida sem almoçar, porque eu estudava e trabalhava e sobrevivi. Eu era quase um herói. Não, mentira. Quase me deu uma gastrite esse tempo de ficar sem almoçar. Mas porque você é jovem, você consegue, você tem força. Não é verdade? Aí quando você chega para um jovem desse, fala, esse cara ele vai ser demais no reino de Deus, porque ele toca as coisas da vida dele de uma maneira sobrenatural, de uma maneira especial. Fala, cara, vamos na igreja, vai ter uma vigília, vai acabar meia-noite. Ele fala para você, mas meia-noite? Ô louco, não. Vigília? Na igreja? Cara, começa às 8, acaba meia-noite. Ô louco, meia-noite? Fala, cara, mas é uma vigília, tem, sei lá, umas 4, 5 vezes por ano na igreja, só vamos lá, vai ser legal. Não sei não, hein? Meia-noite vai acabar? Não sei não. Aí você fala pro cabra, vai ter reunião de líderes no domingo, agora está sendo o quê? 11h15 da manhã. 11h15 é reunião de líderes. Você fala pro cara, vamos na reunião. 11h15 da manhã? Não. Mas por quê? Estou cansado. Essa mesma pessoa que faz tudo isso, ele é capaz de falar que está cansado de vir na reunião, que é 11h15 da manhã, de acordar cedo. Aí você falou, vamos para a célula. Cara, mas é uma das únicas noites livres que eu tenho. A célula em casa é de quinta-feira à noite. Às vezes eu chamo algumas pessoas, mas quinta-feira é justo o dia que eu não posso. Mas por quê? Porque na segunda eu jogo bola, na terça eu tenho curso, na quarta tem Brasileirão, aí na quinta eu descanso porque sexta-feira eu vou para o cinema. Então tá bom, né? Então você vê que o jovem, e eu me coloco nisso ainda, a gente tem bastante vigor ainda. Você consegue fazer muitas coisas. E ainda se você não é muito jovem, se você consegue fazer muitas coisas, glórias a Deus por isso. Isso é várias coisas listas aqui, né? Quando Sansão matou o leão, era uma necessidade que ele tinha. Ele tinha que matar o leão e atacar ele. O leão rugiu e foi para cima. Aí Sansão pegou e rasgou o leão. Por quê? Porque ele era muito forte, ele tinha esse dom. Aí meus amados, até anotei aqui, falou, bonitão, de onde você acha que vem essa força que você tem? Essa saúde que você goza hoje?
esse vigor que Deus te deu? Vem de Deus, é um dom. A saúde é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Se você tem saúde, se você tem disposição, é porque Deus te deu, amém? E o que você tem feito com essa disposição que Deus tinha te dado? Quanto tempo você tem dedicado a Deus? O que você tem feito com o seu vigor? Será que às vezes você vir para a igreja é uma luta? Será que às vezes vir para chegar em casa um pouquinho mais tarde por causa da igreja já é motivo para você reclamar? Será que acordar às vezes um pouquinho mais cedo, que sei lá que hora você acorda no domingo, porque a reunião é 11h15 da manhã, tudo bem, às vezes tem EBD, você tem que acordar mais cedo, tem que chegar aqui 10h30, às 10 horas. Quando eu estudava 10 horas, já estava querendo almoçar já. Então o que você tem feito, né? O que você tem feito? Você vê então o que falta não é vigor, não é saúde, é vontade. As pessoas não têm vontade de fazer a obra de Deus. As pessoas não têm vontade de usar aquilo que Deus deu para elas, para Deus, para o reino. Né? Quanto tempo você dedica aí do seu dia? Quanto tempo você dedica fazendo as coisas de Deus? O que você tem feito com o seu vigor, com o seu tempo? Né? O Di aqui, o Di é um herói. Di, o senhor é um herói. O Di está na rede, ele vem mais na rede do que 12 mil. E é verdade, é verdade. O Di é constante. Só que tem jovem que não, que está cansado. Fala, poxa, a semana foi muito puxada para mim. Eu não tenho tempo para mim. E tem uma coisa que eu anotei. Você nem precisa abrir a sua Bíblia que eu vou ler para você, que é lá em Mateus 22, 21, a parte B do versículo, que é Jesus falando para algumas pessoas. Jesus diz assim: então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Fala, tá, Lê, mas aí Jesus estava falando dos impostos, não é? Você dá a César o que é de César, sim. Você trabalha, você estuda para quê? Não é para você ter o bem, para você sobreviver, para você pagar suas contas, porque você tem que viver? Sim. A gente trabalha, a gente estuda para ter uma posição aqui nessa terra, para fazer, né, para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir melhorar a nossa situação. E a gente faz muito isso para quê? Para as coisas que vão ficar. Você trabalha a sua vida inteira construindo coisas que quando você morrer vai ficar. Você não pode levar. E às vezes são coisas que duram pouco tempo. Você trabalha, você se dedica a sua vida toda para coisas que vão ficar, para coisas terrenas. Aí vem a contrapartida, mas deem a Deus o que é de Deus. Você tem dado a Deus o que é de Deus? Você tem entregado a Deus o que é de Deus? O que cabe a Deus da sua vida você tem devolvido? Será que você tem feito isso? Porque todo o seu trabalho, a dedicação que você tem, eu tenho certeza que você é obrigado a dar a César, ao mundo, o que é do mundo. Mas e a Deus? Você tem entregue o que é dele? Porque Deus, ele não cobra como o mundo, como César cobrava na época ali, que é uma prisão, alguma coisa assim. Só que por Deus não cobrar isso, muitas vezes você não se coloca na presença dele, você não se entrega, você não faz o reino de Deus. Você é preocupado em somente satisfazer as suas vontades. Então, quando Jesus falou em relação a isso, óbvio que dai a César o que é de César, é aquilo que lhe cabe a César. Mas e a Deus? Você tem se dedicado a Deus? Você tem feito aquilo que Deus se agrada? Né? Você tem feito aquilo o que Deus pede? O que Deus tem pedido para você? Né? É difícil, mas a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que vencer a nossa carne, amém? Então, deem a Deus o que é de Deus, meus amados. Uma outra característica que a gente encontra na vida de Sansão e que a gente consegue ver nos dias de hoje é que Sansão não obedeceu aos comandos das autoridades. Sansão era muito rebelde. E quem era a autoridade na vida de Sansão naquele tempo? Os pais deles. Olha lá, vai comigo. Aí no livro de Juízes mesmo, no capítulo 14, eu vou ler de 1 a 3. Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tina. Consigo essa mulher para ser minha esposa.
seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, ela o que me agrada. Né? Eu li até o... eu li um pouquinho mais. Não, eu li até o 3 mesmo. Então, Sansão não respeitava aquilo que o pai e a mãe dele tinham falado para ele. Sansão escolheu se envolver com pessoas que não temiam a Deus, pessoas que eram contrárias à vontade de Deus, pessoas que não faziam questão nenhuma de servir ao Deus que Sansão servia. Infelizmente, a gente tem que lidar com vários jovens que escolhem se envolver com pessoas do mundo. E eu falo da questão da insubordinação em relação a Sansão, porque Sansão ele era separado. Sansão não podia se envolver com qualquer uma. E olha só uma parte boa de ser nazireu. Sansão era, ele não podia fazer uma série de coisas. Ele era separado. Ele não era para ele ser uma pessoa comum, né? Sansão, isso ia privá-lo sim de alguns prazeres aí. Por exemplo, não podia beber vinho, não podia tocar em cadáver, não podia fazer uma série de coisas, beber nenhuma outra bebida fermentada. Só que ele podia casar. Sansão poderia casar. Isso não era contra. Você pode ser um nazireu e casar. Então, Sansão tinha essa bênção. Ele poderia sim se casar, ele poderia tomar uma esposa. Só que aí o bonitão vai e escolhe alguém que não serve ao mesmo Deus que ele. E meus amados, lembra lá comigo, Sansão foi separado desde o ventre da mãe dele. Antes da mãe dele engravidar, o anjo apareceu a ela e disse: você terá um filho que será libertador de Israel. Libertador de Israel. E quando você reconhece, e eu entendi isso, quando eu aceitei a palavra de Deus, muita coisa transformou na minha vida. E a gente leu lá em 2 Coríntios, que as coisas velhas se passaram, e você é nova criatura, amém? Eu sou nova criatura. E esse chamado para a minha vida, essa questão de ser nova criatura, é que eu tenho um chamado. E o meu chamado é de levar a palavra de Deus, primeiramente para minha família, para minha casa, depois para os meus amigos. E esse é o nosso chamado, esse é o seu chamado. O chamado de Sansão era libertar, porque Israel vivia subjugada, Israel vivia massacrada pelos outros povos, pelo povo filisteu. E Sansão tinha que matar aquele povo. Só que ao invés disso, ao invés de Sansão se separar, se tornar inimigo, o que o bonitão fez? Ele foi no povo, ele foi até a cidade filisteia e achou uma esposa, viu uma mina bonita lá, falou, chegou no pai e na mãe dele: eu quero aquela lá como esposa. Aí o pai dele fala: pô, mas não tem nenhum aqui, né? Isso que você achou mais ou menos, não tem. Ele não falou que não tinha, você percebeu isso aí? Você reparou isso aí no texto? Ele não falou: não tem nenhuma aqui não, só tem baranga aqui. Ele não falou isso. Por quê? Porque certamente tinha sim opções para Sansão casar ali no meio do povo dele. Não, mas Sansão, por ter o coração obstinado, por ser rebelde, escolhe se casar com uma mulher de um povo que desagrada a Deus, uma mulher que não serve ao mesmo Deus que ele. Então, e como Sansão, há muitos jovens, há muitas pessoas assim nas igrejas hoje, infelizmente. Eu já tive que lidar com esse tipo de problema de pessoa, de discípulo, acabar se envolvendo com pessoas do mundo. E, meus amigos, olha lá o que acontece quando você se relaciona com alguém do mundo. Volta lá em 2 Coríntios de novo. Segunda Coríntios, lá no capítulo 8. 2 Coríntios 8, versículo 14. Não, peraí. Deixa eu ver se é o 1 Coríntios. Não, também. Bom, eu perdi a referência aqui. A Marília
Não, era 8,14, mas não é, outra coisa. Eu sei o texto um pouquinho de cor aqui. Esse texto que eu queria falar para vocês, que eu anotei errado a referência, fala do jugo desigual. Repete comigo, jugo desigual. É o apóstolo Paulo falando para o povo da igreja de Deus, para os cristãos, não se envolverem com pessoas de outros povos, com pessoas que não serviam a Deus. Ele fala o quê? Que se você... 6,14. Será que aqui é um 6 na minha letra? Eu não entendi. Bom, não sei. 2 Coríntios 6,14. Vamos ler lá para confirmar aquilo que eu estava falando. 2 Coríntios 6,14. Diz assim: não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem o comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? O apóstolo Paulo fala isso aqui para que você não se envolva com descrentes, para que você não tenha um nível de relacionamento com o descrente, para que isso não lhe traga prejuízos. E qual é o prejuízo de um jovem que escolhe que escolhe namorar, tomar alguém aí de forma amorosa que não é crente? Você acaba se tornando um descrente. É muito difícil você se manter nos caminhos do Senhor com uma pessoa que não crê em Deus. É muito difícil. Você não se mantém, você não fica. Não fica. E Sansão, por que Sansão decidiu tomar uma mulher, né, filisteia como esposa? Porque Sansão ficava zanzando no meio do povo filisteu. Porque Sansão estava andando aonde ele não devia. Repete comigo, não devia. E há muitos lugares que você não deve estar. Há muitos lugares que você não deve ficar visitando, passeando. Por que Sansão viu essa mulher lá? Porque ele ficava ali na tenda do povo filisteu. Porque ele ficava zanzando entre o povo filisteu, certamente fazendo aquilo que desagrada a Deus. Para você ter noção, Sansão foi gerado para libertar o povo de Israel desse povo, para tirar a impureza do povo de Israel, tirar aqueles que estavam subjugando o povo de Deus. Só que ao invés disso, Sansão se envolveu com o povo. Sansão foi tomar a esposa lá. Olha só que terrível, que tragédia que Sansão cometeu. E isso é com a gente, meus amados. Você foi chamado para impureza, nova criatura, amém? Todas as coisas se fizeram novas. E o que você fica fazendo o que você fazia antigamente então? Para que você fica envolvendo com pessoas que você sabe que estão desagradando a Deus? Para que você está fazendo isso? Você foi chamado para ser um libertador. Se você não está lá para ser libertador, você está se poluindo. Você foi chamado para ser porta do céu para trazer as pessoas para o reino, não para se misturar e ser mais um, não para tomar esposa no povo que desagrada a Deus. Pelo amor de Deus, hoje nós vivemos o tempo da graça. Não é para você matar descrente nenhum, pelo amor de Deus. Você não foi chamado para isso, não tem mais Sansão aqui. Mas você foi chamado para quê? Para libertar o povo. Você foi chamado para ser um libertador, não para se envolver, não para achar legal esse tipo de prática, né? Sansão devia achar tudo muito bonito, tá lá com os filisteus, está se divertindo, usava o seu vigor, usava a sua força, usava o dom que Deus deu para ele para ficar entretendo o povo filisteu. Sansão foi chamado para ser um libertador, e ele estava lá se envolvendo com um povo que subjugava o povo de Israel. Olha que tragédia. Então você vê que o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios fala que nós não devemos nos envolver com descrentes, porque, né, que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão boa você pode ter com alguém que não gosta de Deus? Que amizade sadia você pode ter com alguém que não agrada a Deus? Que tipo de relacionamento amoroso você pode ter com alguém que não agrada a Deus? Com alguém que não serve a Deus? Você se coloca em julgo desigual. Em julgo desigual, a bênção se esvai, você se perde. Você acaba se perdendo no meio do caminho. Então cuidado, jovens, né? Jovens nesse vigor, né? Que tem essa voracidade, cuidado.
Isso o tempo passa. Me dizem que passa. Eu ainda estou no vigor, né? Estou jovem ainda, forte, né? Hoje, se eu não dormir 8 horas por dia, eu não consigo fazer nada no dia seguinte. Mas é assim. Mas às vezes, por conta de vontades e anseios seu da carne, você acaba se afastando de Deus. Você acaba deixando para trás aquilo que Deus tem para você. Você acaba usando o vigor, aquilo que Deus te deu para desagradar a Deus. Então cuidado. Sansão recebeu um dom e usava o dom para fazer as coisas que desagradam a Deus. Então tome muito cuidado. E a terceira coisa e última que a gente identifica em Sansão e consegue achar hoje em dia, é que Sansão se contaminava com o que era impuro. Olha lá comigo em Juízes 14. Juízes 14, versículos 8 e 9. Lembre-se, antes de eu ler o texto com vocês, Sansão ele era nazireu, lembra? Ele era consagrado a Deus. Ele não podia se envolver, nem tocar em cadáver nenhum, nem fazer aquilo que desagrada a Deus. Olha lá, Juízes 14, versículos 8 e 9. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Lembra o leão que ele rasgou? Como se fosse um cabrito? É esse leão aí que Sansão foi olhar. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Sansão tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Por que a Bíblia fala que Sansão não contou aos pais que ele tirou o mel do cadáver do leão? Porque Sansão era proibido, Sansão não podia tocar em cadáver. Cadáver nenhum, não é só cadáver de gente, de pessoas, nenhum tipo de cadáver. Só que aí o bonitão matou o leão, tudo bem, até ele matar o leão, beleza. Até ele ir conferir o leão, beleza. Matou o leão, se eu matasse o leão, eu ia querer ver também depois lá, deixa eu ver se o bicho continua morto, né? Bateu o leão, pá, Sansão, né? Deixa eu ver o bicho. Matou, só que aí ele foi ver o leão, ele viu um enxame de abelhas. Aí onde tinha abelha, onde tem abelha tem mel. Aí ele foi, achou um mel, da hora. Aí ele vai, ele enfia a mão dentro do leão, tira um tanto de mel lá, vem comendo mel, gostoso, Aí chega no pai da mãe, sem atenção, falou, pai, o mel aqui, da hora, arranca aí. O pai dele, da hora, hein, Sansão? Mel, e vai comendo, nem pergunta nada. Sansão era nazireu, cara, ele não podia tocar em cadáver. E além de tocar em cadáver, ele não podia nem chutar cadáver. Né? Eu não sei se você já chutou cachorro morto na rua, mas não faz isso, coitado do animal, né? Não chuta ninguém, não, nem morto. E Sansão não podia nem chutar o bicho. Ele não podia nem chutar o leão para ver se estava morto, ele não podia nem cutucar, levanta aí. Não, ele não podia fazer nada disso. Aí, ele vai, pega o mel de dentro do leão, come e leva para o pai e a mãe dele comerem também. Come aí, pai, o mel, da hora. Meus amados, Sansão, ele tinha um chamado. O chamado dele era ser libertador, não podia se envolver, não podia tocar em cadáver. Aí, e hoje, você, meus queridos, você é nova criatura. Deus te chamou para a luz, para ser santo. Santo significa você ser separado. Santo significa que você é separado das coisas impuras deste mundo. E aí você vê na igreja pessoas, meu Deus, com o mesmo palavreado, gostando das mesmas coisas que pessoas no mundo gostam, fazendo o mesmo tipo de coisa, trazendo isso para dentro de casa, mostrando isso para os pais. E tem pais que, ao invés de exortar, falam, da hora, hein? Olha lá, minha filha quebrando até o chão, da hora, hein? Pelo amor de Deus, toma muito cuidado. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. A gente vive hoje num tempo que o povo de Deus está sendo massacrado pelas coisas deste mundo. Eu digo massacrado porque, meus queridos, hoje, se você pegar aí
lá a carta aos Coríntios que a gente leu algumas coisas ali no Novo Testamento inteiro também, que o apóstolo Paulo escreveu acerca da conduta dos crentes, acerca do que a homossexualidade representa para Deus, é capaz de sair preso, ou de você tomar uma pedrada na cabeça, lá no centro, se você fizer algum tipo de coisa assim. Então o povo de Deus, ele vive sufocado, né, por coisas, e você precisa tomar muito cuidado, senão você acaba tocando e se misturando com aquilo que é impuro. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Então hoje, se você não tomar cuidado, você acaba sendo atingido por isso. Isso pode vir e a impureza na vida do crente, na vida do jovem, ela pode achar diversos caminhos, diversas formas. Teve um dia essa semana, até compartilhei com a minha esposa, né? Vocês vão entender por quê. Estava trabalhando, né? Aí eu estava com o meu celular desligado, né? Tava só no vibra e tal. Aí eu tava com o 3G desligado também, porque gasta, e eu não gosto de ficar gastando também. E meu plano não é tão bom, então se eu ficar com ele ligado, ele gasta tudo. E aí beleza, aí eu fiz o que eu tinha que fazer, aí eu fui até um lugar que tinha Wi-Fi. Então, conectou sozinho no Wi-Fi, e de repente meu celular começou a vibrar. Foi, meu Deus, Marília morreu, né? O que aconteceu aqui? Aí eu vi, porque quando começa uma mensagem atrás da outra, sem parar, eu falei, é a Marília, né? O que ela quer? Aí começou a vir assim, mas tinha muita mensagem, e vibrar e tal. Aí eu olho, me adicionaram num grupo, né, de WhatsApp, de um número que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu não tenho na minha agenda. O título do grupo era só porcaria, e aquele emoji, um capetinho assim. Falei, meu, que porcaria é essa? Aí eu vi um pouco assim passando, foi misericórdia! Que isso? Aí já deletei, já saí do grupo. Ainda bem que o meu não salva, mas você vai vendo as coisas. Falei, meu, o que é isso? Você não precisa fazer nada hoje para a porcaria chegar até você. Eu não fiz nada, eu prometo, Marília. Eu não fiz nada. Não abri nada, não baixei nada, não cliquei em nada. E me colocaram no negócio desse. Aí certeza eu falei, é o capeta, cara, é o capeta. Né? E a gente passa o contato, você não sabe para quem. Mas você vê, se você não tomar. Aí imagina você pega lá um negócio, o que é isso aqui? Ó, isso aqui é da hora, ó, é aqui. E você fala, tá no celular, né? Vou ver rapidinho isso aqui. Ó, já tocou no que é impuro, já viu e já fez aquilo que desagrada a Deus. Então você precisa tomar muito cuidado. Às vezes aquilo que vem com aparência boa também, por meio de filmes, internet, música, conversas com amigos do mundo, você precisa tomar muito cuidado. Porque aquilo pode parecer atrativo aos olhos, bom para a sua carne, mas vai te fazer mal. Porque você é nova criatura, meu filho. Você foi chamado para a pureza, você foi chamado para ser santo. Você não pode, não deve fazer aquilo que desagrada a Deus. Não pode. Então, quando Sansão fez isso, ele viu aquilo, atraiu os olhos dele, ele acabou cometendo algo tão grave a Deus. E você vê, sabe qual que é o maior problema que eu acabei identificando nesse texto? Foi que Sansão não teve nenhum tipo de arrependimento, nem remorso, por ter tocado no leão, por ter se casado com uma mulher filisteia, por ter desonrado a Deus. Sansão não teve arrependimento. E o problema hoje, às vezes quando você vai conversar com um jovem, com o que ele está fazendo errado, fala, meu amigo, cuidado, o que você está fazendo é errado. Aí a pessoa, o bonitão, olha para você e fala assim, nada a ver isso aí. Assistir um filme assim, nada a ver, qual que é o problema? Tem umas cenas lá, mas e daí? Esse tipo de música, nada a ver. Na hora que vai até o chão, eu não vou, né? Então tá bom, é quase um hino então, né? Se você não vai até o chão. Então, e qual que é o problema então? As jovens que eles estão nesse caminho errado e você fala, eles acham que estão certos. Eles vão contra ao que os pais, ao que os líderes falam, e eles acham que estão certos. Né? Eles seguem aquilo que eles acham pelo mundo e acham que estão certos. Não tem nem se arrependem mais, nem se arrependem.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado, você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque se você é nova criatura, e quando eu perguntei aqui se alguém, que quem tinha se batizado, a grande maioria levantou a mão, você foi chamado, você foi chamado para a santidade. E você ser santo quer dizer que você é separado. Separado do quê? Das coisas deste mundo. Que coisas deste mundo? Das coisas pecaminosas, daquilo que desagrada a Deus. Então você precisa estar muito atento, muito atento. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa buscar Deus lá na sua casa. Você precisa buscar Deus lá no seu trabalho. Você precisa ser exemplo para eles. Você vê que no livro de Juízes, aí na história de Sansão não obedeceu o pai e a mãe dele, mas o pai e a mãe dele nunca foi firme com ele, né? Talvez até por medo. Sansão era meio louco, né? Vai que o cara decide fazer alguma coisa lá, ninguém fazia nada. Sansão não tinha líder firme ali que se preocupava com ele. Sansão não tinha. Você tem pastor que prega para você. Sansão, ele foi rebelde porque ele já recebeu uma ordenança desde quando ele nasceu, que ele não devia se misturar. Sansão foi rebelde ao próprio Deus. Só que às vezes você não consegue respeitar e acatar nem a palavra do teu líder. Você não consegue obedecer nem uma pessoa física aí. Você não consegue obedecer nem teu pai nem tua mãe. Imagina Deus. Como é que uma pessoa que não obedece nem pai nem mãe, não ouve o líder, como é que ela ouve então a voz de Deus? Como é que você obedece a Deus se você não obedece seu pai, sua mãe em casa? Se você não obedece os seus líderes? Então muito cuidado com isso. E em decorrência desses vários pecados que Sansão foi cometendo durante a vida dele, a história de Sansão terminou de uma maneira trágica, de uma maneira muito triste. E tem um texto que, quando a gente lê, dá até vontade de chorar, de Sansão. Volta lá no livro de Juízes. Agora no capítulo 16. A gente vai ler o versículo 20. Juízes 16, versículo 20. Então ela chamou, ela aqui, só para você entender, é a Dalila, tá? Aquela que conspirou para que Sansão fosse capturado. Então Dalila chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Por quê? Porque Sansão era forte, ele matou 1000 homens com uma queixada de bode. Ele ia matar aqueles filisteus de novo. Só que olha aí a continuação: mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Quando Sansão precisou usar a força dele de novo para se livrar das mãos dos filisteus, quando ele precisou mais uma vez do agir de Deus na vida dele, porque a força que ele tinha era um dom de Deus na vida dele, ele nem sabia, mas o Espírito Santo, Deus já havia deixado Sansão. Isso por quê? Por conta do pecado, por conta da vida inconsequente que Sansão estava levando, por conta da rebeldia, por conta de ser insubordinado. Então Deus já o havia deixado. E Sansão vivia um nível tão grande de coração duro, de cerviz dura, ele estava tão distante de Deus que ele nem percebeu que Deus o havia deixado. Ele nem percebeu que Deus o deixou. E Sansão, meus amados, a família dele, ele nasceu, como eu disse, numa atmosfera muito preparada para ele, numa atmosfera muito muito separada, muito cheia de Deus, porque antes dele ser gerado, a mãe dele já estava sendo preparada. Então Sansão tinha sim uma comunhão, você pode ter certeza disso, muito próxima com Deus. Só que conforme a medida de pecado foi aumentando na vida dele, ele se tornou uma pessoa insensível. E quando ele se tornou insensível, ele nem percebeu quando Deus o deixou. Ele nem percebeu. E infelizmente é assim na vida dos jovens hoje, de muitos crentes que
vem na casa de Deus, ouve a palavra de Deus, sabe o que é certo, o que é errado, só que acaba se tornando insensível. Você acaba se tornando insensível se você vive de uma maneira inconsequente, se você vive longe dos caminhos e preceitos do Senhor. E quando Sansão mais precisou da força dele, quando ele mais precisou da bênção de Deus na vida dele, Deus o havia deixado. Sansão não pôde se salvar aquela vez porque Deus não estava junto com ele. Sansão não teve o livramento necessário. Sansão foi capturado, Sansão foi muito machucado, Sansão foi feito de palhaço pelo povo filisteu, sofreu muito e terminou de maneira trágica. Ele estava sendo exposto em um determinado templo, lá como palhaço, como vitória para o povo filisteu, porque o povo filisteu muito feliz de ter capturado Sansão, né, aquele que matou 1000 homens com uma queixada de bode. E quando ele estava sendo exposto, ele clamou mais uma vez a Deus: me dá a força que eu tinha, pelo menos mais uma vez. E sabe para quê? Para derrubar as colunas do templo e ele morrer junto com todos que estavam lá tirando sarro dele. Então, aquilo que Sansão tinha, ele terminou de maneira trágica. Sansão era para ser um libertador, Sansão era para ser um dos maiores personagens e melhores personagens da Bíblia, né? Não sei se você gosta aí de super-herói, os jovens gostam bastante, não sei se você compra gibis, aí tem gente que gosta, não sei. E Sansão era para ser um herói tremendo assim, né? Imagina só a arma de Sansão com a queixada de jumento, matou 1000 homens. Sansão era demais, só que ele acabou de maneira vergonhosa. Sansão terminou os seus últimos dias sendo feito de palhaço. Sansão foi hostilizado, terminou de uma situação que ele poderia sair muito bem, acabou sendo um fim trágico para ele. E nas nossas vidas, qual é a maior bênção que você pode ter? Pensa em algo maravilhoso que Deus pode te entregar. Qual é a coisa mais maravilhosa que você pode receber de Deus? Pensa em algo surreal. Meus amados, há muitas bênçãos que Deus nos concede sim aqui na terra, para você usufruir, para você viver bênçãos maravilhosas aqui na terra. Deus sim, Deus é Pai, Deus quer cuidar de você, Deus te dá muitas coisas maravilhosas, mas a maior e melhor bênção que Deus pode te entregar é a salvação em Cristo Jesus. A sua maior bênção foi conquistada lá na cruz. A sua maior bênção é poder se arrepender dos seus pecados e poder viver no céu, e poder ter a salvação em Cristo. Só que há muitas pessoas que vivem no meio da igreja, que ouvem a palavra, que receberam o batismo, que foram batizadas, só que acabam tendo uma vida inconsequente, acabam vivendo para fazer aquilo que desagrada a Deus. E pode ser que no momento que você mais precisa da sua salvação, você não a tenha, e você nem se deu conta disso. Há muitas pessoas que são preocupadas na data de quando Jesus irá voltar, né? Porque fala, poxa, aí vai ser a nossa prestação de contas. Mas qual é o seu dia aqui na terra? Quanto tempo mais de vida você tem? Fala para mim. Você pode aumentar um dia sequer só na sua vida? O que é a vida do homem se não um sopro aqui na terra? Se não uma neblina que dissipa com o sol? O que é a nossa vida? Quem somos nós, né, de tão frágil? A nossa vida aqui, a nossa vida terrena, ela realmente é muito passageira, é muito breve. E todo dia morre muita gente. Todo dia chega o dia de alguém. O seu também vai chegar, o meu também vai chegar. Só que eu tenho certeza de que quando o meu dia chegar, eu terei a salvação. Por quê? Porque eu vivo aquilo que Deus
quer que eu viva, eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. E você? Você tem feito aquilo que agrada a Deus? Você tem se colocado na vontade de Deus? Você tem tido o seu tempo com Deus? Ou você tem trocado Deus pelas coisas desse mundo? Ou você tem feito aquilo que desagrada a Deus? Pode ser que quando você precisar, você não tem mais e você nem se deu conta disso. Gostaria que você fosse se colocando de pé agora. Feche seus olhos e comece a pedir perdão para Deus. Se você tem feito alguma coisa que desagrada a Deus, se você tem se envolvido com o povo filisteu, se você tem se envolvido com aquelas pessoas que desagradam a Deus, com aquelas pessoas que não temem ao mesmo Deus que você, e se você tem feito aquilo que desagrada a Deus, traga à tua memória aí se você tem vivido longe dos caminhos do Senhor. Peça perdão agora, querido. Feche seus olhos, peça perdão a Deus. Fala: Deus, me perdoa porque eu tenho feito aquilo que te desagrada, mesmo sabendo que o que eu tenho feito é errado. Peça perdão, meus queridos. Deus está muito interessado em te restaurar, em fazer com que você viva os sonhos e os planos que Ele tem para a sua vida. Mas se você tem feito aquilo que desagrada a Deus, peça perdão. Meus queridos, o chamado de Deus para a sua vida é que você seja um libertador, é que você seja a porta do céu para a vida de muitas outras pessoas. Então que você peça perdão a Deus, peça perdão se você tem cometido algum nível de imoralidade sexual, peça perdão a Deus, peça perdão a Deus se você tem feito aquilo que desagrada a Deus, se você tem tocado aquilo que é impuro, se você tem feito e praticado algum nível de impureza, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus se você tem tomado o seu tempo com tantas outras coisas, mas não tem colocado Deus em nenhuma hora do seu dia. Peça perdão se você consegue passar a semana toda sem pelo menos se ajoelhar por 10 minutos na sua casa para orar, para agradecer a Deus. Peça perdão a Deus se você tem sido um ingrato, se você tem usado o dom, o vigor que Deus te dá, a saúde que Deus te dá para fazer aquilo que desagrada a Deus. Peça perdão. Peça perdão a Deus se você tem trazido coisas do mundo para dentro de você, para dentro da tua casa. Peça perdão. Hoje Deus quer te restaurar. Deus está muito interessado em te restaurar. Deus não quer que você tenha um final igual Sansão teve. Deus não está interessado, meu querido, que você termine como Sansão terminou. Mas Deus quer que você tenha a vida plena. Deus quer que você tenha a salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, junto com a tua igreja, meu Pai, nós clamamos ao Senhor e nós pedimos, ó meu Pai, em nome de Jesus, que se há alguém aqui, meu Pai, que tem feito aquilo que desagrada ao Senhor, se tem praticado aquilo, meu Pai, que desagrada ao Senhor, se tem sido imoral, meu Pai, praticado imoralidade, se tem feito aquilo que o Senhor reprova, perdoa-nos, Pai, por favor, perdoa o teu povo. Que hoje possa ser, ó meu Pai, um dia de reconciliação aqui na tua casa. Que hoje, ó Deus, seja o dia de muitas pessoas se voltarem para os teus caminhos, ó Deus. Que hoje seja o dia, meu Pai, de muitas pessoas renovarem os seus votos com o Senhor. Por favor, ó meu Pai, que não haja mais jovens, que não haja mais pessoas aqui como Sansão. Que eles possam ser cheios do Espírito Santo, ó meu Deus, para fazer aquilo que te agrada, para fazer aquilo que engrandece o teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos, e antes da gente adorar o Senhor mais uma vez, gostaria de compartilhar com vocês, nem precisa abrir a sua Bíblia, de um texto lá em Apocalipse 22, o último
livro da Bíblia, que é uma lista que Jesus dá daquelas pessoas que ficarão fora da Nova Jerusalém, daquelas pessoas que não receberão a salvação em Cristo Jesus, daquelas pessoas que não herdarão o reino dos céus. E essa lista é apresentada lá em Apocalipse 22, versículo 15, que diz assim: fora ficarão os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Essas pessoas ficarão de fora da Nova Jerusalém. E será que você tem se assemelhado com pessoas assim? Será que você tem feito alguma dessas coisas que está nessa lista de Apocalipse 22:15? Se você tem feito, hoje é o dia da sua reconciliação. Hoje é o dia de você se voltar para o Senhor. Nós vamos adorar a Deus mais uma vez, e que você adore agora com o seu espírito renovado, com a sua aliança renovada. Amém? Em nome de Jesus, vamos adorar a Deus.